Olá, tudo bem, tudo bom? Legal. Neste vídeo nós vamos falar de renda fixa que não é fixa. Nós vamos também falar de pós-fixada, pré-fixada e híbrida. Nós vamos falar também de provável perda fixa. Nós vamos falar dos índices de inflação Selic e CDI, também dos fundos garantidores, o FGC e o FGCOP, e também se há vantagens em ter isenção ou não de imposto de renda nas operações de renda fixa. Vamos em frente. Nós temos duas classes de investimentos financeiros: a renda fixa e a renda variável. Na renda fixa, nós temos três formas de retorno dos investimentos. Uma delas é o pré-fixado. O pré-fixado é uma taxa de juros que você já sabe no início da aplicação, até o final. Então, por exemplo, você compra um investimento financeiro que vai pagar 10% ao ano. Então, hoje você está adquirindo um investimento que vai pagar 10% ao ano e ele vai pagar até o final do seu investimento. Se tiver 1 ano, 2 anos, então ele vai pagar sempre 10% ao ano. Nós temos os pós-fixados. Os pós-fixados, eles vão te remunerar, né? Vão ter um retorno de uma porcentagem de um índice. Pode ser a taxa Selic ou pode ser a taxa CDI. Então, o seu investimento pode ser que no momento da compra, ele te remunere 100% da taxa Selic, 100% da taxa CDI. Então, como a taxa CDI e a taxa Selic é uma taxa uma taxa futura, você não sabe quanto que ela vai ser daqui a 1 ano, então você vai ter um rendimento de 100% dessa taxa até o vencimento ou resgate do seu investimento. E a taxa híbrida, né? A taxa híbrida seria uma mistura, né? Seriam os dois juntos, pré-fixado e pós-fixado. Então você tem o índice da inflação, um IPCA, mais uma taxa de juros pré-fixada. Então você tem um índice pós-fixado e uma taxa pré-fixada. Então você pode ter 5% ao ano mais a correção do IPCA. Legal? Muito bem. Também nós temos os fundos de investimento. Os fundos de investimento, eles já compram em sua carteira todos esses índices e também os produtos de investimento que são indexados por esses índices. Então você pode ter um fundo de investimento de índice, mas também pode ter um fundo de investimento que compra produtos indexados a esses índices, né? Então você pode ter um fundo de investimento só de pós-fixado, um fundo de investimento só de pré-fixados, um fundo de investimento que tenha os três formas de remuneração. Então, tem uma grande variedade de fundos de investimento de renda fixa. Os ETFs também temos ETFs de renda fixa. Só que os ETFs, diferente dos fundos de investimento, os fundos de investimento você compra num banco ou corretora. Já o ETF não. O ETF só é distribuído em corretoras, porque é um fundo negociado na bolsa. Então, lá na bolsa, você tem 7 ETFs de renda fixa. Então, você pode ter um ETF de pré-fixado, você pode ter um ETF de pós-fixado, um ETF de híbridos, porque é um fundo de índices. Então, são índices de pré-fixado, índices de pós-fixado e índices de híbridos. Legal? Muito bom. Vamos em frente. Os índices: IPCA, Selic e CDI. O IPCA é o índice de preços do consumidor amplo. Então, ele é que mede a inflação. E quem faz isso é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então, ele calcula qual é o aumento ou diminuição do custo de vida das famílias de 1 a 40 salários mínimos. Então, o aumento desse custo de vida ou diminuição, o aumento pode diminuir, né, a sua riqueza, o seu investimento. Então, é muito importante a gente saber quanto que é a inflação no período, porque ele pode estar consumindo o seu poder de compra, né? Selic é Sistema Especial de Liquidação e Custódia.
Então lá se liquidam e se fazem a custódia dos títulos públicos federais. E lá nessa Câmara, né, de liquidação e custódia, lá tem todos os títulos públicos federais. E a negociação desses títulos, né, ele cria uma taxa Selic, que essa taxa Selic, ela é a meta que o Copom define para diminuir a inflação. Então, se a inflação está muito alta, o Banco Central, nas reuniões do Copom, ele vai lá e aumenta a taxa Selic futura. Então, ele coloca uma nova meta na taxa Selic, né, nos títulos públicos federais. Então, esse aumento da taxa Selic aumenta o custo do dinheiro. Então, o dinheiro fica mais caro, né? Assim, as famílias consomem menos e tomam menos crédito. Com isso, diminui o consumo. Diminuindo o consumo, diminui a inflação. Então, a taxa Selic é um instrumento monetário do Banco Central para diminuir e manter a inflação dentro da meta, né? A meta da inflação é de 3,50% ao ano. Então, quando a inflação está acima disso, o Banco Central normalmente intervém e aumenta a taxa de juros Selic. E quando a inflação estiver dentro da meta, o Banco Central tende a diminuir a taxa Selic. Legal? Muito bem. Bem, como é que a gente fica sabendo, né, quanto que será a taxa Selic, quanto será a inflação e tudo mais? Então, o que ocorre? O Banco Central, ele divulga semanalmente o relatório Boletim Focus, que é uma pesquisa que ele faz com todas as instituições financeiras, para que as instituições financeiras digam o que eles acreditam que vai acontecer com a inflação e a Selic, o PIB e o câmbio no final de 2022, no final de 2023, no final de 2024 e 2025. Então, semanalmente, o Banco Central publica esse relatório Focus. E se você quiser esse relatório Focus na sua caixa de e-mail, é só você se cadastrar no Banco Central e você vai receber toda semana esse boletim e vai saber quais são as previsões do mercado para a inflação, para a taxa Selic, para o câmbio e para o PIB. Então você vê que aqui a gente tem a inflação em alta e se acredita que vai fechar em 6,59 em 2022. Em 2023, 3,75 e aí já começa a entrar dentro da meta. Ou seja, em 2023 ainda se crê que a taxa Selic estará acima da meta. Então, significa o quê? Que a taxa Selic continuará alta. Então, você vê que, como temos já uma tendência de queda da inflação, então também já existe uma tendência de queda da taxa Selic. Legal? E o que é CDI? CDI é o Certificado de Depósito Interbancário ou Interfinanceiro. Os CDI são empréstimos que se fazem entre os bancos. Então, os bancos diariamente têm necessidade ou não de caixa e fazem empréstimos entre eles. E os empréstimos entre eles são garantidos pelos títulos públicos federais. Então, a taxa Selic e a taxa CDI são muito próprias, são muito próximas e são correlacionadas. Então, por isso que o CDI e a taxa Selic são muito parecidos, são muito iguais. Legal? A renda fixa é um título de dívida de uma empresa financeira, uma empresa não financeira ou do governo, do Tesouro Nacional. Um dos produtos bastante conhecidos que são negociados, são distribuídos nos bancos, é a poupança, né? A poupança é um título emitido pelos bancos e ela tem uma remuneração pós-fixada. A LCA e a LCI, também distribuído pelos bancos, a letra de crédito do agronegócio e a letra de crédito imobiliário. Elas podem ter uma remuneração pré-fixada, pós-fixada ou híbrida. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, também é emitido pelos bancos. Também pode ser pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. E o RDC, emitido pelas cooperativas de crédito, também pode ser pré-fixado, pós-fixado ou híbrido. Esses dois fundos garantidores, o Fundo Garantidor de Crédito e o Fundo Garantidor das Cooperativas de Crédito, garantem
esses produtos nas instituições financeiras. Então, até R$250 mil por CPF. Então, se você fizer um investimento de RDC numa cooperativa de crédito, você conta com a garantia do FGCOP. Esses dois fundos são independentes, não são criados pelos governos, não é uma entidade governamental, e foi criado pelos bancos para garantizar esses depósitos. A letra financeira também é um produto emitido por instituição financeira, mas não conta com a garantia dos fundos garantidores. E ela tem que ter um prazo acima de 2 anos e a partir de R$50 mil para investimento inicial. O Tesouro Direto, né, que são os títulos emitidos pelo governo, eles têm uma garantia maior do que os emitidos pelos bancos, uma garantia soberana. Aqui a gente conta com as LTNs, que são as letras do Tesouro Nacional, elas são remuneradas prefixamente, né, então são títulos prefixados. As LFTs, que são as letras financeiras do Tesouro, ou chamado também de Tesouro Selic, eles são pós-fixados. E as NTNs, as notas do Tesouro Nacional, ou seja, Tesouro Inflação, eles são híbridos. A NTN-B, então ela é remunerada pela inflação, mais uma taxa de juros. As debêntures são emitidas por entidades não financeiras, também são títulos de dívida. E a garantia, nesse caso, é a própria empresa que emite o título. Elas também podem ser prefixadas, pós-fixadas ou híbridas. E também podem contar com a isenção do imposto de renda, que seriam as debêntures incentivadas. Quem ganha com isenção de imposto de renda é as debêntures incentivadas, a poupança para investimento em pessoa física e as LCAs e LCIs. Também as CRAs e CRIs, que é do agronegócio e imobiliário. Mas esses dois títulos são emitidos por entidades não financeiras. Então, eles não contam com a garantia do FGC ou do FGCOP. Legal? Também temos, com produtos de investimento pré-fixados, pós-fixados ou híbridos, os ETFs, né? Os ETFs são, como falamos anteriormente, fundos de índices, que são negociados na Bolsa de Valores. Então, você também pode comprar índices pré-fixados, pós-fixados ou híbridos. E os fundos de investimento. Os fundos de investimento, como falamos, eles podem ser fundos de índice, como também podem ser fundos de investimento que compram CDBs, que compram LCAs, que compram debêntures, que compram CRAs, que compram títulos públicos federais. Então, nós temos fundos de investimento que compram os produtos de investimento, como também nós temos fundos de investimento que compram os índices de investimento. Legal? Aqui nós temos um bom exemplo, que a renda fixa não é fixa. Nós puxamos o relatório Focus, o boletim Focus, né, de março de 2020, em plena pandemia, e lá as previsões do mercado é que a Selic iria fechar o ano em 3,75, em 2021 5,25, 2022 6 e 2023 6,25, porque a inflação estava controlada, né? 3,04 em 2020, 2021 um pouquinho acima da meta e já 2022 e 2023 dentro da meta. Então a gente tinha em março de 2020 uma inflação de 3,30 em queda, a Selic em 4,25 em queda e o CDI em 5,43 em queda. Aí a inflação em maio foi menor ainda, em 2020, mas já começou a ter um viés de alta, né? 2,13 em 2020, fechou o ano em 4,52 em 2020 e em dezembro de 2021 fechou acumulado nos últimos 12 meses em 10,02%. Agora em março a gente está com uma expectativa da inflação fechar em 10,51%. A Selic com isso também em queda, fechou 2020 em 2 pontos percentuais e com o aumento da inflação, o Copom, em suas reuniões, começou a aumentar a taxa Selic, a taxa meta Selic, para conter a inflação, né? E hoje a gente já está com uma taxa Selic de 11,75%. O CDI, como acompanha a taxa Selic, ficou em queda, né, direto até junho de 2021, e aí já iniciou o seu processo de crescimento, acompanhando a taxa Selic. Então,
em 2021 fechou a 4,42, em fevereiro 5,68 e agora em março 11,65. O CDI, que é o principal referencial de retorno dos nossos investimentos financeiros. Então você nota aqui como o CDI foi impactado pela inflação no período, né? Então, lá em 2020, se a gente tivesse tomado uma decisão de compra, né, de um CDB pagando 5,50% pré-fixado em 2 anos, a gente acharia um ótimo negócio, né? Porque a inflação estava em 3,04, 3,60, 2022 3,50, então a gente teria um ganho real nesses 2 anos, né? Acima da inflação. Mas o que aconteceu? A gente teve um ganho real, na verdade, até meados de 2021. A partir disso, a inflação já foi superior ao rendimento do nosso título pré-fixado, né? Então aqui a gente já começa a perder o poder de compra do nosso investimento. E se a gente tivesse feito, então, uma opção por um título pós-fixado? Então, o que ocorre? A gente está acompanhando, então, o CDI. Então, neste momento, a gente está ganhando da inflação e a partir de dezembro de 2020, a gente já não tem mais esse ganho sobre a inflação. Então, a gente aqui vê o quanto que a gente está perdendo para a inflação, mas a gente já começa a superar a inflação a partir agora de março de 2022. Então, um título pós-fixado teria esse período aqui que perda para a inflação, aqui um ganho da inflação e já a partir de março um ganho da inflação. Legal? E se fosse, então, uma opção de compra híbrida, né? Então, que a gente comprasse um produto que remunerasse a inflação mais uma taxa de juros. Então, a gente estaria aqui em março de 2020 com perdas, né? Até meados de junho, e aí a gente já começa a melhorar o nosso retorno, porque a gente está atrelado à inflação, e a inflação, fora das previsões do mercado, já começa a aumentar e já ganhar de outros tipos de investimento. Mas já em março, a gente já começa a perder dos investimentos em pós-fixados. Legal? Então, com isso, a gente viu que a renda fixa não é fixa, a gente viu que nossos investimentos financeiros são muito impactados pela inflação e a gente também viu que as previsões de mercado, né, as expectativas do mercado podem modificar. Então, é muito difícil ganhar do mercado. Ou seja, a melhor estratégia é diversificar. A gente ter parcelas do nosso investimento posicionadas em pré-fixado, parcela do nosso recurso posicionada em pós-fixado e também em inflação. E dependendo das expectativas do mercado, né, a gente ter nossos recursos mais ponderados em determinado índice, né? Legal? E o que fazer então nos próximos anos? A gente vai olhar quais são as expectativas, né, do mercado. Então, as expectativas do mercado é que a taxa Selic chegue a 13% no final desse ano, para conter a inflação que ainda está em alta. Já para 2023, ainda a taxa Selic alta, porque a inflação ainda está acima da meta. E quando a inflação já atingir a meta, então a taxa Selic estará em 7,50% e 7%. Olhando um cenário como esse, a gente fica muito atento a um pré-fixado de 13% ao ano, porque a gente sabe que se a gente comprar um produto como esse, a gente acredita que vai estar ganhando tanto da inflação como do CDI, porque o CDI vai estar em queda. Então a gente fixa uma taxa de 13%. Mas nós já vimos isso no passado, né? Que o mais adequado é a gente diversificar. Então a gente pode ter uma parcela num pré-fixado de 13%, mas é prudente a gente também ter uma parcela dos nossos investimentos em inflação e também em pós-fixado. Legal? E quanto à isenção ou não do imposto de renda? Aqui nós vamos fazer um exemplo, então, de um CDB de R$10.000, de 10% de remuneração ao ano, comparado a uma LCA ou LCI
a 8,50% ao ano. Essas são taxas pré-fixadas. Se a gente quiser fazer uma analogia à taxa pós-fixada, então aqui seria 100% do CDI ao ano contra 85% do CDI ao ano. O que é melhor? Depende, né? Depende do prazo do produto, né? Do investimento. Se ele tiver menos de 6 meses, ele vai pagar 22,5% do imposto de renda sobre o lucro. E se ele tiver acima de 2 anos, ele vai pagar a menor alíquota, que é 15% de imposto de renda sobre o lucro. Então vamos em frente. Um CDB e uma LCA. Em 6 meses, um CDB ele vai te dar um rendimento líquido após os impostos de R$ 10.390,47. A LCA ou LCI vai te remunerar R$ 10.416,33, ou seja, está ganhando do CDB. Em um ano, o CDB está dando R$ 10.825 e a LCA e a LCI R$ 10.850 também. Então, a LCA ou LCI é melhor do que o CDB. Em um ano e 10 meses, o CDB vai te remunerar R$ 11.571,47. Já a LCA ou a LCI, R$ 11.609,51. Ou seja, ainda é vencedor numa alíquota de 17,5%. Em 2 anos, o CDB vai te remunerar R$ 11.777,22. Já a LCI já será perdedora do CDB. Ela vai te remunerar R$ 11.764,63. Então, aqui o tempo nos investimentos, com a menor alíquota de imposto de renda, vai deixar o CDB em vantagem com a LCA ou LCI. Então, o fator tempo é primordial para a gente fazer comparações entre um produto com isenção ou não isenção do imposto de renda. Legal? Nossa assessoria vai ajudar a investir melhor. Vai ajudar a encontrar as melhores oportunidades em renda fixa e diversificar sua carteira de investimentos. Estamos aqui. Conte conosco. Muito obrigado. Até a próxima.